Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Prefeitura de Coari, a 450 quilômetros de Manaus, pela via fluvial, divulgou uma nota em que afirma que 7 pacientes internados com Covid-19 no Hospital Regional da cidade morreram hoje por falta de oxigênio. O texto culpa falhas de planejamento da Secretaria de Saúde do Amazonas pela falta do insumo, o que prejudicaria as medidas de combate ao vírus no município. Segundo a nota, 200 cilindros do Hospital Regional de Coari estão retidos pela Secretaria da Saúde. A Prefeitura acusa o governo de distribuir a outra parte a unidades básicas de saúde de Manaus. Após as mortes, uma multidão foi até a porta do hospital para protestar. E após o colapso do sistema de saúde de Manaus, a diretora da Organização Pan-Americana da Saúde alertou para possíveis novos casos em outras regiões das Américas. Em uma coletiva de imprensa, ela afirmou que a OPAS recebeu denúncias de racionamento de oxigênio nos Estados Unidos e no Peru. A Organização Pan-Americana da Saúde expressou preocupação com o avanço da pandemia de Covid-19 nas próximas semanas na região. A diretora da OPAS, Carice Etienne, falou que hospitais de todo o continente estão operando próximos da capacidade máxima e citou o exemplo de Manaus, onde faltou oxigênio para os pacientes. Os relatórios de Manaus ilustram o que acontece quando um sistema de saúde não tem capacidade suficiente para lidar com a velocidade de novas infecções. De acordo com a diretora da OPAS, a organização recebeu denúncias de racionamento de oxigênio nos Estados Unidos e no Peru. Com a vacinação contra a Covid-19 iniciada em vários países das Américas, Carice Etienne falou sobre o processo de imunização da população. Há quase 1 bilhão de pessoas para imunizar em nossa região. A tarefa é assustadora, mas não impossível. Vai levar muitos meses de trabalho duro, mas aqui nas Américas sabemos por onde começar e temos a determinação de resolver isso trabalhando juntos, em solidariedade e não deixando ninguém para trás. Segundo ela, as vacinas da Pfizer adquiridas através do consórcio COVAX devem chegar aos países das Américas até março ou até mesmo um pouco antes disso. E o Reino Unido registrou um recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, o Reino Unido registrou 3.460.000 casos positivos. O Reino Unido registrou 1.610 novas mortes nesta terça-feira, um recorde diário desde o início da pandemia, que já matou 91.470 pessoas no país. No entanto, o número de infectados registrados em 24 horas teve queda. Desde o início da pandemia, o Reino Unido registrou 3,46 milhões de casos positivos. O país mais atingido pelo coronavírus na Europa enfrenta uma terceira onda de infecções atribuídas a uma variante muito mais transmissível. Nesse contexto, os governos das 4 nações que formam o Reino Unido decidiram reconfinar suas populações pela terceira vez e fechar as escolas, enquanto realizam uma campanha massiva de vacinação. No total, 4,2 milhões de pessoas já receberam a primeira dose. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira. Os investidores ficaram de olho no ritmo da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil, na trajetória da taxa básica de juros e na transição de governo nos Estados Unidos. A moeda norte-americana fechou em alta de 0,78% e encerrou o dia cotada a R$ 5,345 na venda. Com a pandemia do coronavírus, muitas pessoas migraram o consumo das cafeterias para casa e, com isso, o consumo de café aumentou. Neste período, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, o crescimento foi de 35%. Sem dúvida, tomar aquele cafezinho passado na hora é um dos hábitos mais comuns dos brasileiros. E durante a pandemia, a bebida passou a ser apreciada de um jeito diferente. O
tempo fez a gente parar para prestar atenção em coisas que antes a gente nem notava. Ficamos mais exigentes, começamos a perceber os sabores, a coloração e até a forma de preparo do café. Coisas que só o tempo em casa nos proporcionou. E o consumidor, nesse tempo que ele teve, começou a olhar mais para aquele cafezinho do dia a dia, que a gente ama, mas no acelero do dia a dia acaba passando desapercebido. Café é café. Na verdade, café não é café. A gente tem diversos tipos de grãos. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Mais de 35% da produção mundial está no Brasil. E temos ótimos cafés que antes eram exportados, estão ficando aqui e o consumidor está aprendendo a degustar, consumir coisas novas. E é isso que o mercado de cafés especiais traz. Oportunidades de cafés diferentes. Inclusive, o mesmo tipo de grão você pode ter diferentes tipos de bebidas diferentes. Em média, cada brasileiro toma quase 900 xícaras de café por ano. E segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, aproximadamente 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café. Seja ele carioca, expresso, americano, o cappuccino e até aquele servido como base de várias bebidas geladas. Aqui nessa fábrica de café em São Paulo, até o ano passado, o foco principal era a venda para restaurantes, padarias, cafeterias. Mas por causa da pandemia, o consumo nesses lugares caiu. E aí o foco passou a ser outro, o consumidor final. São aquelas pessoas que tomam o cafezinho em casa. E para esse público só aqui, as vendas aumentaram mais de 15%. Olhando para consumidor final, a gente teve um aumento em todos os mercados de mais de 15% só para consumidor final. Se olhar só e-commerce, a gente multiplicou por 5 o nosso faturamento no e-commerce. A demanda do e-commerce veio muito alta, principalmente nos meses de lockdown, que foi em junho, julho. Depois disso, a curva voltou um pouquinho, mas com certeza é 5 vezes maior do que o que a gente começou lá pré-pandemia. E isso vem aumentando não só pelo nosso e-commerce, mas por outros canais online, que tem como marketplace e outros meios de venda online que cresceu bastante. E se o café antes já era considerado uma paixão nacional, segundo a ABIC, ele se tornou uma das principais bebidas nos lares dos brasileiros. E durante a pandemia teve um aumento de 35% no consumo. O que prova mais uma vez que a gente não vive sem ele. Aumentou. Por conta da pandemia fechou-se muitas coisas, né? O tempo que ficou fechado, então as pessoas começaram a passar mais tempo em casa e degustar mais cafés em casa. Mas nem por conta disso elas abdicaram mão de qualidade, pelo contrário, elas foram mais atrás de qualidade, porque aquele tempo para se produzir um café na sua casa, ela pôde entender mais sobre aquela bebida, né? O que aquela bebida me traz? Que sabor que me traz, que aroma, qual é o diferencial de um café gourmet para um café especial, para um café tradicional. E assim, esse tempo permitiu que ela comparasse e começasse a se questionar, qual é o meu paladar? Tem gente que degusta o tradicional, ama o café tradicional e não muda. Ok, essa é a verdade. Mas assim que você começa a degustar outros cafés, principalmente cafés especiais, cafés que dão sabores diferentes, não tem só aquela questão do amargor, porque o café tradicional, o que pega? É torrado demais, normalmente dá muito amargor para esconder os defeitos da bebida. E os cafés especiais já não. Você tem uma bebida mais limpa, onde você consegue perceber notas muito diferentes. Quem resiste a um bom café, né? E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!